Na presença de sol, as abelhas são capazes de produzir mel o ano inteiro. Mas tem um período em que essa produção é muito intensa. E se você sabe de onde elas tiram o pólen, não vai ser difícil descobrir que época é essa. Olha só esta árvore aqui. Ela está totalmente florida, indicando que a primavera se aproxima. Época em que as abelhas têm muito trabalho. E é justamente no início da estação das flores que as colmeias exigem mais cuidado. Um manejo que reflete diretamente na produtividade. E esse momento ele é o de fazer limpeza das colmeias, de fazer troca de favos velhos por novos. Então tem toda uma quantidade de manejos de ninho muito importantes, que a gente chama de manejos tecnológicos, manejos avançados, que normalmente os apicultores e apicultoras não dão bola para isso, geralmente manejam só as melgueiras, sobrecaixa, só tirando mel. E foram esses manejos avançados o foco de um curso que reuniu na Estação Experimental Cascata produtores de 4 municípios da região, atendidos por uma chamada pública para a transição agroecológica. Entre eles, apicultores e produtores que querem ter um apiário. Eles puderam ver na prática a melhor maneira de montar e cuidar das caixas. Quais são as práticas, quais são as atividades que o pessoal está fazendo aqui atrás da gente? Estamos fazendo 2 práticas, uma sobre preparo de caixilhos para colocar em caixa isca, de maneira que a incrustação da cera, que é o que o pessoal está fazendo, cada um está fazendo um caixilho desses, incrustando tirinhas de cera de maneira que elas fiquem penduradas, escondendo o arame e depois em seguida sejam colocadas numa caixa preparada como caixa isca. Essa caixa isca vai agora na entrada da primavera, vai ser responsável pela captura de enxame. Cada caixa isca, um enxame se aloja e agora o apiário aumenta cada vez mais o número de colmeias. E ao mesmo tempo, junto com isso, a gente está fazendo uma outra prática de incrustação de cera inteira, lâminas inteiras de cera. A incrustação é feita derretendo a cera para que fique presa nos caixilhos, que depois vão servir como base para os favos. Usar apenas as tirinhas de cera seria bem mais econômico para o apicultor. Mas olha só, cada tipo de caixa exige um manejo diferente. Se na caixa isca nós colocarmos lâmina inteira, é muito ruim, porque na caixa isca as operárias que se alojam junto com uma rainha, elas querem ter o máximo de espaço disponível possível. Mas depois que elas já estão instaladas, a rainha está colocando ovos, as abelhas estão se desenvolvendo, buscando néctar no campo, buscando pólen, alimentando as crias. Agora, os próximos caixilhos a partir daí deveriam ser todos com lâmina inteira. Depois de aprender direitinho como cuidar das caixas, os participantes também tiveram lições sobre a colheita do mel e o jeito certo na hora de manusear os ninhos. Esse é o momento de ter mais atenção. Essas caixas podem render um doce saboroso, mas sem alguns cuidados geram mesmo ferroadas dolorosas. Seu Gilmar sabe bem disso. Ele é apicultor há 30 anos. Tem quase 500 caixas de abelhas e colhe por colmeia entre 50 e 60 quilos de mel. Valor bem mais alto do que a média do estado, que fica entre 15 e 18 quilos. Mas mesmo com tanta experiência, ele não perde nenhuma oportunidade de aprender um pouco mais. Ninguém sabe tudo sobre apicultura. Cada dia, quanto mais a gente estuda sobre a abelha, a gente descobre coisas novas, novidades, tecnologias, como a gente diz assim, técnicas novas de trabalhar com a abelha para ou produzir mais ou para garantir os enxames, né? Então sempre tem novidade. A apicultura é uma coisa que fascina a gente porque a gente nunca consegue descobrir tudo sobre ela, né? E a apicultura fascinou também os iniciantes. Grande parte deles foi acompanhado dos técnicos que atuam em suas regiões. Davis é técnico do Instituto Padre Josimo e levou 4 produtores de Caçapava do Sul. De acordo com ele, a apicultura tem sido muito procurada pelos agricultores como alternativa para a diversificação. É do interesse deles de se profissionalizar cada vez mais nessa área, né, e aprender cada vez mais. Então, nesse sentido, é bem interessante, né, de estar desenvolvendo essas atividades, né. Mas com certeza, assim, o pessoal ainda não faz tanto dessas práticas de manejo que é tão importante, né. E com certeza hoje daqui vão levar alguma coisa que vão poder aplicar nas suas propriedades e poder melhorar essa produção de mel.
O Brasil é o 5º maior exportador de mel. Aqui no Rio Grande do Sul, grande parte da produção vem da região norte. Investir em capacitação dos pequenos produtores é uma aposta para a ampliação da cadeia de produção aqui no sul do estado. À medida que nós tivermos uma adesão da nossa região, do nosso território sul, mais e mais, assim como o resto do Rio Grande do Sul, nós temos uma rápida qualificação do Rio Grande do Sul dentro dessa cadeia de produção apícola nacional.